1 Pedro, capítulo 1, vamos lá. E a voz, a gente não sabe ainda por que a voz fica indo e voltando, sei lá. Vamos andando aí, toca o barco, tá bom? 1 Pedro, capítulo 1, isso é muito importante, esse texto. Por isso, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Os jovens podem subir, tá? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai totalmente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu expliquei para vocês, há um tempo atrás, que a ideia de cingir o entendimento. Cingir o entendimento, basicamente, é a ideia de o camarada que estava usando aquela roupa. É tipo um roupão, né? Tem duas explicações, pelo menos, mas essa é uma delas. Ele usava tipo um roupão folgado, tá tranquilo. Só que, se for... Sabe quando você vai cozinhar, você já tentou cozinhar com camisa de manga comprida larga, ou quem usa roupão em casa, com roupão fritar ovo, não vai dar, vai queimar tudo, vai dar certo porque está atrapalhando ali, né? Então, a ideia de se cingir é a ideia de você amarrar um cinto mesmo, né? Como se você preparasse a sua roupa para uma determinada tarefa, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui é que, do mesmo jeito que o soldado ele se preparava na hora da batalha, fisicamente, na sua roupa, para ter a vestimenta adequada para a luta, porque senão ele ia morrer no meio do caminho, se batendo sozinho, ele tem que fazer um ajuste mental. Ele tem que preparar a sua mente para uma determinada batalha. Então, o mesmo ajuste que ele precisa ter físico é o mesmo ajuste que ele também tem, a mesma atitude que ele tem que ter para ajustar a sua mente. É engraçado que, por exemplo, Davi, quando caiu, todo mundo, quando cai, é, em regra, frouxidão mental. A gente começa dizendo, não era tão assim, isso não é tão importante, e aí você esquece, que esse é um dos grandes erros das pessoas, que o tempo em que nós nos encontramos, a igreja deve ser retratada como, ou reproduzida, não somente como um lugar de um hospital, um lugar de cura, um lugar de restauração, de restabelecimento, de tratar as feridas das pessoas machucadas e assim por diante. Porque quando você olha a igreja como um hospital, você olha, em tese, a igreja como pessoas passivas. Sabe quando você vai num cardiologista lá, aí você diz assim, doutor, faz aí. Aí ele tem que ir lá medir, está na mão dele, não tem o que você fazer. Sabe quando você vai no otorrino, abre a boca aí, você está passivo, depende dele, ele tem que saber o remédio, ele tem que saber a atitude, e assim por diante. Então, quando a gente vai no médico, a gente olha para o hospital, a gente já parece que assume uma atitude passiva, tá bom? Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. A gente sabe que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, prontas para desarmar as falácias, destruir as barreiras que eles colocam e assim por diante. Então, o que acontece? Nós nos encontramos numa verdadeira batalha. Então, não dá para enxergar a igreja apenas como um hospital. Isso é um erro. Porque quem enxerga a igreja como um hospital são aquelas pessoas que se portam na sua caminhada cristã como passivas, querendo apenas receber alguma coisa. Mas, afinal de contas, eu estou doente, afinal de contas, eu estou machucado, afinal de contas, eu estou ferido. A igreja não é lugar de corrigir, de untar. Eu achei que a igreja era um lugar de abençoar as pessoas, de fazer com que as feridas sarassem e assim por diante. Então, aí fica cheio de dodóizinho. Então, é isso. Mas quando a gente coloca este quadro do hospital dentro de um campo de batalha, aí muda de figura. Por quê? Porque não tem o remédio necessário. Irmão, vai sem o remédio necessário, porque é melhor você estar com o dedo cortado, batalhando, salvando a vida, e salvando a vida de seus irmãos, do que você ficar aqui e morrer todo mundo. Então, nós estamos numa verdadeira batalha. E, numa batalha, não se porta como se porta quando nós não estamos em guerra. Quando nós não estamos em guerra, descansar. Quando nós estamos em guerra, a postura de vigilância constante. Eu me lembro quando eu servi o tiro de guerra, eu estava fazendo formação para cabo, e do lado do tiro de guerra era
a polícia era não é a guarda, prisão, sei lá o nome, esqueci, onde o pessoal fica preso assim, cela, alguma coisa assim. Tinha, não é penitência, da Polícia Civil, assim, ficavam os presos lá. Esqueci o nome agora, assim, quando ficam os presos assim, sabe, né? Cadeia, exatamente. Era cadeia, assim, só que muro com o tiro de guerra. E já tinha acontecido na história das duas polícias ali, do Exército e da Polícia Civil, de os caras saírem em fuga, tentarem salvar e pularem para dentro do tiro de guerra. E nessa, a Polícia Civil ia atrás. E aí os caras que estavam ali estavam meio dormindo, não sabia quem era da polícia e quem era. Meu, deu uma confusão do tamanho de inteiro. Então, era o soldado do Exército atirando no soldado da Polícia Civil. Rapaz, teve um cara que tomou 8 tiros na época, eu me lembro, e sobreviveu. Então, por conta de eventos como esse, a postura sempre era de vigilância máxima. Quem fosse pego dormindo, cana. E eu avisei para a turma na época, falei, olha, nós estamos em situação difícil hoje, nós vamos perder a noite de sono, não tem para onde correr. Era 1 hora em guarda e 2 dormindo, acho que era mais ou menos isso. E eu falei assim, quem for pego dormindo é cana, eu e vocês, tá certo? Assim, combinado? Aqui não tem amizade, não tem nada. Faz o que tem que ser feito. Quem não for, se eu dormir, vocês me denunciam, se vocês dormirem, eu denuncio vocês. Fim de papo, é assim a conversa. Beleza? Beleza. Dito e feito. Um abençoadinho dormiu, aí na hora de trocar a guarda, cabo, o cara dormiu, eu falei para ele, ó, de manhã você está em cana. Não tem conversa. Mas você é meu peixe. Não, eu sou seu peixe, eu vou comer na cadeia junto com você, mas você está em cana, não tem conversa. Não adianta, por quê? Porque senão eu vou junto com você. Vem o sargento de manhã e faz a perguntinha que não quer calar. E aí, cabo João, tudo bem? E eu pensei, tudo bem o quê? Esse cara está me testando, o que esse cara está fazendo? Eu falei, fulano aqui dormiu. Eu falei, não, pode levar. Levaram em cana o cara, nossa, já viu, né? O camarada ficou com raiva de mim, mas dito e feito, ele foi pego com um tempo depois, traficando droga lá no Willie Davis, estádio Willie Davis, em Maringá. Ele foi expulso da polícia, do Exército, né? E foi preso onde? Do lado, na Polícia Civil, só que como ele era filho de deputado, não vou dizer o nome porque não quero ser preso, então, enfim, ele era filho de deputado, na época soltaram, ele me encontrava na rua, aí o cabo João que me dedurou, você está traficando droga e quer tirar uma de mim, velho? Não dá, né? Então, percebe? Precisa existir uma postura de guerra. Tem gente que não tem essa postura, é esculhambado mesmo. O cara acha que está a passeio. Nós não estamos a passeio, você precisa entender isso. Nós estamos em guerra. Se nós estamos em guerra, eu estou aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Se nós estamos em guerra, por isso, pelas razões anteriores, que eu não vou demonstrar agora porque não é meu ponto, cingindo o vosso entendimento. Eu preciso preparar minha mente todos os dias. Do mesmo jeito que eu preparo a farda, do mesmo jeito que eu preparo os instrumentos de guerra. Por quê? Porque, na época, para você ter uma noção, a espada que era usada, como ele fala da espada, que é a palavra de Deus, quando ele faz uma menção sobre os instrumentos de guerra usados na armadura de Deus lá em Efésios, a palavra usada para espada é uma espada curta. A guerra não era como hoje, irmãos. Uma guerra que parece um videogame, que se atira aqui e matei 30 a 5 mil quilômetros daqui. Era tete a tete. Então, o cingir o entendimento aqui não era um cingir do mesmo jeito que nós temos na atualidade, que a guerra está distante de nós. Era um cingir o entendimento onde eu ia brigar com uma espada na mão. Então, ou eu mato, ou eu morro. Então, é bom você aprender. Não tem esse negócio de você vai jogar futebol e chuta a bola para frente, fica tentando meio se enrolar no meio da galera. Ou você sabe usar a espada, ou você vai se dar mal. Porque vai ter um momento que a nossa luta é pública e nós lutamos juntos. Mas haverá momentos, é impossível de tirar isso de cada um de nós, haverá momentos em que a luta ela é privada, ela é particular, ou, se você quiser, ela é solitária. O que significa dizer que é você combatente com outro combatente, ou você mata ou você morre. Então, cingir o entendimento é neste contexto de uma batalha individual, onde você precisa saber usar a ferramenta de guerra, precisa estar pronto na sua vestimenta, preparado de maneira adequada, para, no mínimo, ter condições iguais para lutar uma batalha que a gente sabe que é espiritual.
Então ele diz, faça isso na mente, cinja o vosso entendimento. Por quê? E esse é meu ponto, sede sóbrios, o verso 13, e esperai totalmente. Esperar totalmente é uma tradução que eu acho que seria melhor, seria esperar integralmente. O que é que significa esperar integralmente? Significa que há um processo de fragmentação. Escute o que eu vou te falar, irmão. O nome esquizofrenia eu já disse isso, eu acho, é uma junção de dois termos. Ele significa Schizophrenia. Schizophrenia, quem cunhou esse nome foi um psiquiatra francês chamado Eugene Bleuler, que significa literalmente diafragma dividido. Porque entendia-se que as emoções, tudo estava no diafragma. Com o tempo, isso passou a ser entendido como uma mente dividida. E Bleuler entendeu que a mente dividida ela vinha justamente por decepções com a vida. Interessante, né? Davi tem expressões nos Salmos em que ele diz que, em determinadas circunstâncias, ele acabou passando dificuldades e ele diz assim, poxa, mas você sentava na mesa junto comigo, nós comíamos do mesmo pão, nós comíamos da mesma mesa. Então, a ideia é que as pessoas próximas de nós, quando elas nos machucam, e elas vão nos machucar, quando elas nos machucam, isso traz um efeito fortíssimo a ponto de existir internamente fraturas na alma. Então, quando nós nos convertemos, Deus não conserta todas as fraturas. Por quê? É simples isso. Todas as heresias entraram na igreja tentando dizer que a obra de Deus é uma obra em uma única etapa. O que ele fez, ele aplica de uma vez. Isso não é verdade. A gente já sabe lá, quando Paulo fala que quando Jesus Cristo voltar, a gente vai se dar a nós mesmos e a gente vai receber um upgrade e tomar um banho de imortalidade. A gente sabe que o mar vai dar os corpos, a gente sabe que aquele que começou a boa obra há de completá-la, percebe? Ele começou, mas o que ele fez, ele já fez lá na cruz. Agora, a aplicação da sua obra está sendo de maneira gradativa. O que significa que o que ele aplica a nós hoje, ainda não fomos restaurados plenamente. Todos nós ainda temos determinadas áreas e graus da nossa vida que precisam de ajustes celestiais. Lembra do texto de Hebreus que nós estudamos, que fala lá no capítulo 7, que Jesus Cristo é apto para salvar totalmente? Lembra disso? O que é salvar alguém totalmente? Ou está salvo ou não está salvo, não é isso? Salvar totalmente implica, entre os reformados, a unanimidade nisso, que é a ideia de fragmentação. As áreas da nossa vida, todas elas precisam do toque celestial, em áreas e grau, tudo bem? Então, ele é capaz de salvar todas as áreas plenamente. Só que ele ainda não fez isso. O que significa que se a obra dele foi aplicada de maneira... O melhor termo que o Francis Schaeffer, para mim, que usa, de todos os que eu já estudei, esse, para mim, é o que mais bate com... mais reflete a obra de Deus neste momento, que é a palavra substancial, tá bom? Então, substancial não é pleno, substancial não é total, mas substancial não é ínfimo. Substancial não significa pouco, tudo bem? Substancial é a tal ponto que é perceptível. Substancial é visível. Substancial, todo olho consegue enxergar, tudo bem? Então, Deus aplica de maneira substancial a sua obra em nós, mas ainda existem áreas em que nós precisamos do toque do ajuste celestial. Então, nesse sentido, à medida que nós vamos caminhando, como Jó, por exemplo, o que me admira no livro de Jó, esse é bem interessante, é que Jó tem uma dificuldade com seus amigos. Seus amigos erram em relação a ele, e Jó, que estava doente, na verdade, é quem estava correto nas suas percepções, ainda que parcial, porque ele teve uma correção lá,
mas ele estava correto mais do que seus amigos. Seus amigos estavam uma ideia de fé, tem um nome lá, fé contratual. Tá? Isso é uma falácia. E Deus diz para Jó assim, eles falaram loucuras a meu respeito. Mas, na verdade, eles estavam sãos, fisicamente falando. Eles estavam sãos, mas falaram loucuras a respeito de Deus. Jó estava doente, mas falou menos loucuras a respeito de Deus, porque Jó também tinha um erro lá. Tá? Por isso é que ele fala no final, antes eu te ouvia, antes eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem. Quer dizer, Jó teve um crescimento por causa do erro dele que ele percebeu. Outro dia a gente estuda isso, tá bom? Mas a ideia é que, então, Deus diz assim, então faz o seguinte, você vai agora orar pela vida, interceder pela vida de seus amigos. E os amigos de Jó, na verdade, não há um versículo de Jó falando com Deus sobre os 40 capítulos em que os amigos de Jó judiaram dele. A minha grande pergunta, isso eu sempre disse, eu disse desde que eu comecei aqui. A grande questão não é a gente começar uma relação. A grande questão é a gente continuar uma relação. Por quê? Porque enquanto a gente não se fere, a gente anda. Mas depois que a gente se fere, que a gente vai ver até que ponto estamos dispostos a andar como irmãos, cingindo o nosso entendimento. Porque Jó, então, ora pelos amigos e provavelmente, o que é estranho dizer, mas provavelmente os amigos de Jó, depois do livro de Jó, foram os mesmos. Eu acredito nisso porque está escrito. Por causa do perdão de Jó, que Deus perdoou, pela oração de Jó e assim por diante. Porque pela prática a gente vai ter que lutar muito com as nossas disposições internas para mantermos as nossas relações a despeito das feridas que eventualmente acontecerem na nossa caminhada. Então é preciso que haja um ajuste mental, como 1 Pedro diz. E à medida que isso acontece, então a gente vai ser, como ele diz, ser sóbrio e esperar integralmente. Porque há uma grande probabilidade de nós não sermos esquizofrênicos do jeito alemão, porque foi o jeito alemão que chegou para os Estados Unidos e foi isso que foi vendido e publicizado por causa do pragmatismo, tá bom? Pragmatismo é aquela ideologia de que alguma coisa é certa ou está certa porque dá certo, e nem tudo que dá certo é certo. Né? Alguém pode ser estuprada e engravidar, então deu certo, então logo o estupro está certo. É lógico que não está certo, então nem tudo que dá certo está certo. Está fácil, né? Então, nesse sentido, o pragmatismo é um erro, tá bom? Mas foi lá que foi vendido esse pragmatismo por um camarada chamado Ernest Rudin, que foi discípulo de Wundt, é o primeiro a fazer uma psicologia experimental na história. Então, Ernest Rudin foi discípulo de Wundt e era o psiquiatra de Hitler, que pega a ideia de psicose, a famosa ideia de psicose, né, que basicamente nada mais é do que neurose, nous, que é um substantivo grego, que significa mente, ose, a condição metamorfose. Né? Então, neurose, ose, a condição da mente. Só isso. Ose é a condição de alguma coisa. Psicose, ose, psique é a alma, psicose, condição da alma. Só isso. Então, neurose, condição da mente, psicose, condição da alma. Tá bom? Então, Ernest Rudin pega isso para tentar aplicar a ideia de que os judeus estão doentes, quebrados, e, portanto, eles estão em psicose, ou com alucinação ou com delírio. A alucinação, uma sensação falsa, delírio, uma ideia falsa. Então, o grande problema com isso é que você não tem um exame físico orgânico para fazer, que não era a ideia de Bloiler, tá? É a ideia de Ernest Rudin. E aí o camarada, o que ele faz? A definição de delírio, se você procurar lá, diz assim: delírio é uma ideia muito forte que alguém acredita e, a despeito de qualquer tipo de evidência, ele não pode ser convencido por ninguém. Tipo, traduzindo, conhece um sinônimo disso? Teimoso, né? Mais ou menos isso aí, tá? A diferença entre o teimoso e o perseverante é que um está no
no objeto correto e o outro está no objeto errado. Ambos são perseverantes, mas o perseverante está no objeto errado, e o teimoso no certo, e o teimoso no objeto errado, tá bom? Então, pensa um ateu perguntando para um cristão: Deus existe? O cristão diz assim, o ateu é o médico, que está avaliando se tem delírio ou alucinação. Deus existe? Aí o cristão diz, não. Tem certeza? Ele diz, tenho. A despeito das evidências contrárias, o cristão diz, sim. Ele diz, está delirando. Agora eu vou inverter. O cristão fala com o ateu, Deus existe? Não. Tem certeza? Sim. A despeito de todas as evidências a favor? Claro. Não posso convencer você do contrário? Não. Então você está delirando. Veja que perigo. Então, o delírio, na verdade, vai ser definido por quem pergunta, porque não tem nenhum exame orgânico para poder definir. E aí você acaba tomando a pessoa na sua mão para dizer ela está quebrada ou não. Essa não era a ideia de Ernest Rudin. Nem entrava com a ideia de psicose, percebeu? Quando quando Bloyle chega nos Estados Unidos, ele percebe que o que divulgaram em termos de psicose não tem nada a ver com ele. E aquilo ali foi o que foi vendido para o Brasil. Então, quando as pessoas falam que alguém é esquizofrênico no Brasil, eu pergunto, mas do jeito alemão ou do jeito francês? Porque do jeito alemão não tem nada a ver, mas é uma viagem, percebe? Aí tem gente que vai levantar um monte de coisa, tudo bem, não dá para entrar no mérito agora, mas só estou mostrando que tem um problema aqui, tá bom? Então, a ideia de Bloller parece que estava correta. Por quê? Porque Provérbios diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. De fato, quando alguém vem e machuca a gente, o que acontece, o que a Escritura trata como salvar, ele é apto a salvar integralmente, percebe? Parece que a gente é dividido mesmo. Então, pode acontecer coisas na nossa vida que configure uma fratura na alma. Isso. Esse é um bom nome. Fratura. Não, você já teve uma fratura? Eu sei lá, um corte no nervo, né? No nervo da sua alma. Na alma tem nervo? A minha tem, a sua deve ter também. Então, a minha alma tem osso? A minha tem, a sua deve ter também. É só uma metáfora para a gente ver que, cortando o nervo da alma, como eu cortei, foi a dor que eu me lembro, foi a maior que eu já senti até hoje, ou alguém quebrando uma fratura exposta, eu nunca tive, né? Mas eu tive um acidente só, né? Porque eu me lembro que meu pai, talvez você tenha outro para exemplificar, eu não sei, eu sei que ele estava na estrada, desviou de alguma coisa e caiu no meio do barranco assim. Eu nem levantar não conseguia, eu era novo, né, molecão, 12 anos, teve que me carregar no colo, porque doía tudo, inclusive a perna direita. Acho que dali já vem a dor na perna direita, né? Então a dor foi uma pancada, foi gigantesca. Eu fiquei simplesmente travado, a dor era enorme. Tem gente assim com dor na alma. Você conversa com a pessoa, tem às vezes esses vídeos na internet de um camarada pegando um cachorro na rua, e ele vai tocar no cachorro, o cachorro está gritando, querendo morder, e aí ele vai devagar. Ele mostra o poder do toque e o poder do abraço. É interessante que ele vai mostrando isso com vários animais. Tem um japonês que faz isso, cachorro de rua. O cachorro dorme no colo dele. Mas até lá, ele não se deixa tocar. Por quê? Porque está ferido. Nós somos assim. A gente está ferido por dentro. Só que a gente está numa guerra. A gente vai ter que se dividir entre curar as feridas e lutar. Esse é que é o problema. Mas eu estou numa guerra ou estou no hospital? Nos dois. A gente vai ter que se sarar, onde? Integralmente, totalmente. Porque por dentro, esperar o nosso Pai é uma demonstração que nós devemos esperar, como diz 1 Pedro 1,13, totalmente ou, numa melhor tradução, integralmente. Por quê? Porque tem gente que está quebrado e parece que é como Paulo diz, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Parece que a gente espera Deus numa parte dentro de nós e na outra parte não. A gente gostaria de... Aliás, tem textos que dizem isso no Antigo Testamento, de fulano que servia a Deus, olha que interessante, mas não com inteireza de coração. Então, num certo sentido, se a gente serve a Deus de maneira fatiada, não é só esse texto, 2 Pedro, abra lá, eu mostrei isso para vocês, 2 Pedro, exatamente, capítulo 1, nessa mesma ideia, né? Quando ele diz assim, vos torneis, verso 4, nos têm sido doadas as suas
preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando das corrupção das paixões que há no mundo. Essa corrupção que fratura a gente por dentro. Ou a gente se mutilando na alma, ou mutilando o nosso irmão, tá bom? Ou quem não seja nosso irmão, o outro, tá? Verso 5, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Olha lá, mais uma vez a ideia de fragmentação. Ali é reunir a vossa energia, a nossa força, para associar. Por quê? Porque o normal que está acontecendo dentro de nós é uma desassociação. Interessante, né? Uma fragmentação. Do jeito que Bloiler entendeu, Eugene Bloiler, que é a Esquiza-Ephraim, é uma mente dividida. A gente, como crente, eu diria que a nossa Esquiza-Ephraim é uma alma dividida. Aliás, se você quiser, tem mais textos que falem sobre isso. Quer ver um deles? Tiago, capítulo 1, abra lá. Aqui vai embora. A Escritura inteira está falando dessa divisão interna. Tá? Tiago, capítulo 1. Olha como é que ele diz assim. Ó. Deixa eu só beber água aqui. Verso 5. Aí eu vou para a revisão da aula passada. Diz assim, no verso 5. Se porém, Tiago, capítulo 1. Se porém algum de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Impropera é nada lhes esfrega na cara, tá bom? Deus não é um camarada que, quando a gente erra, a gente fala assim, puxa, errei, né? Eu vou ter que ir lá pedir sabedoria para ele. Deus, você pode me dar sabedoria? Aí Deus diz assim, finalmente eu estava te esperando, pelo amor de Deus, eu até te dou sabedoria, mas, e lá vem o sabão de... Então, Deus não faz isso, você esfregar na cara dos outros, porque se Deus fizesse, ninguém iria, simples assim. A gente não teria coragem de fazer isso. Então, como Deus não esfrega na cara o que a gente faz, a gente tem que ter cuidado quando a gente trata um com o outro, tá bom? Aí ele diz assim... nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida a sabedoria, né, que a gente pedir. Entretanto, ó condição, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, é de ânimo dividido. Homem como uma alma fraturada, como alguém fragmentado por dentro. Alguém que serve a Deus não como, aliás, exatamente como é demonstrado em alguns dos reis do Antigo Testamento, que servia a Deus não com inteireza de coração. Interessante isso. Tem gente que serve a Deus, mas não totalmente. Tem gente que serve a Deus, mas ainda é parcial. Todos nós sofremos, em alguma medida, disso. Então, ele diz, homem de ânimo dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Então, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Todos nós recebemos de Deus o que nós pedimos, mesmo se for de acordo com a sua vontade, depende. Porque depende se nós temos vontade de seguir a vontade de Deus. Porque a gente pode pedir a coisa certa, do jeito certo, mas não com a intenção certa. Entendeu? Se a gente não tiver a intenção de obedecer, pode pedir o que você quiser, pode estar dentro da vontade de Deus, Deus não vai dar. Por quê? Porque Ele sabe, em última instância, que a gente não vai fazer nada com aquilo. Ele tem condição de saber, a gente não, né? Mas Deus tem condição de saber, por quê? Porque Ele sonda os corações, Ele pesa as nossas intenções. Então, Ele tem condição, e eu gosto da expressão sondar, eu vou usar ela para demonstrar o pacto da criação. A sonda de Deus chega onde nós não chegamos. Então, Ele é capaz de medir o que nós não conseguimos medir. Então, as intenções reais, não aquelas que parecem serem verdadeiras, Deus verdadeiramente consegue enxergar. A gente tem parcialidades disso, desse discernimento, mas Deus não. Deus tem um discernimento correto. Então, se eventualmente isso acontece com qualquer um de nós, quando chega diante de Deus com parcialidade interna, por determinadas fraturas ou coisas do gênero, pode pedir diante de Deus que Deus não vai dar. Por quê? Ou a gente chega diante de Deus para servi-lo totalmente, interessante, né? Ou a gente chega diante de Deus para servi-lo integralmente, ou você pode pedir para Deus
que Deus não dá absolutamente nada, segundo o que ele está dizendo em Tiago. Por quê? Porque há uma fratura interna. Então, o que é que Deus quer de nós? Mais do que servir intensamente, grave bem, eu vou até gravar isso aqui, porque isso aqui nem acredito que foi eu que falei. Mais do que servir intensamente, escreve aí para mim, filha. Mais do que servir intensamente, é importante seguir integralmente. Isso. Esse é o ponto. Tem gente dentro da igreja, então, a nossa vida, né, diante de Deus, a gente faz com esmero, mas é só 20% da alma, porque os outros 80% tá precisando de ajuste, entendeu? Então, Deus não quer isso. Então, mas não é com toda a nossa energia? É com toda a nossa energia, mas com todo o nosso entendimento, não é parcialmente. O problema é que tem gente que serve, qualquer um de nós, né? Podemos servir com energia, mas parciais. Então, vida dupla diante de Deus, Ele não quer. Vida fraturada diante de Deus, Ele não quer. Pode observar todos os filmes. O que é uma chantagem? Nos filmes assim, né? Olha, se você não coisar, eu vou falar que você está roubando. Aí o cara fica naquela crise, meu Deus. O que é, senão, vida fraturada, vida dividida, vida dupla? Não é assim? Os filmes exploram isso. E quem é que vive em paz? Quem tem a vida integral diante de Deus. Então, Deus é capaz de salvar totalmente, de todas as áreas, em toda medida. Pegou? Então, é importante a gente entender que estrutura, grave isso, escreve para mim, filha. Estrutura é mais importante que conteúdo. Grave isso que eu estou te falando. Vamos colocar um teste para ver se é verdade. Estrutura é mais importante do que conteúdo. Você já pegou para cortar coco? Eu vou dar vários exemplos, você pode dar outros qualquer. Um facão empenado. Você vai cortar a sua mão, velho, se fizer isso. Percebe? Aquele facão, sei lá, está assim, né? Imagina ele torto assim. Vai bater na sua mão. Porque você até consegue o objetivo final, mas ele tinha que estar retinho. E eu atiro bem, tá? Já atirei com... Veja, eu não tenho porte de arma não, tá, gente? Eu estou falando disso que eu já fui em lugares assim para atirar e tal, era com o comandante da polícia, num lugar adequado para isso, beleza? Aí eu me lembro que atirei com uma escopeta, com uma Reuter, que é uma alemã pequenininha. Então, todos os tiros eu acertei, até ele perguntou para mim, ué, pastor, você sabe atirar? Eu falei, cuidado, irmão, cuidado, que eu atiro bem. Né? Agora, você tentou atirar com a arma empenada? Esse é um bom nome. Faz tempo que eu não ouço esse nome, inclusive eu estava pensando hoje de manhã isso. Empenado. Já ouviu? Você sabe o que é empenado, né? Mas não é um nome que a gente tem ouvido comumente, né? Não é? Parece que no português assim faz tempo que eu, pelo menos, sei lá, nas minhas conversas não tenho ouvido assim. Então, se você fizer um balanceamento dos pneus do seu carro, mas não fizer um alinhamento do carro, ele vai andar empenado. E você vai perder, eventualmente, algum pneu, 4, sei lá, vai ter um problema. Então, você pode ter pneus bons, andando de forma ruim, você vai perder. Se alguém vai comprar um carro, olha que interessante, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é perguntar o quê? Ele é batido? Por quê? Porque, às vezes, tem, dependendo da batida lá, eu fui pegar um presbítero aqui que chegou, você mandou lá para mim, né? Tem um presbítero que veio do Paraná, eu estava atrás dele, estava dando assistência para ele, para ir nos 163 anos de aniversário da igreja. Aí ele chegou, fui buscar no aeroporto, levei lá na igreja, depois fui buscar, levei para jantar, voltei, devolvi no aeroporto, tarará. E ele estava falando que ele estava com um carro que precisava arrumar o motor. Ele falou, meu Deus, como é que eu vou arrumar esse motor, tarará. Aí veio alguém e bateu no carro dele, que tinha seguro. E bateu no carro dele, empenou o eixo do carro. Aí eu falei para ele, mas foi um anjo que mandou esse carro alguém bater. Porque aí o seguro pagou, não tinha, foi jogado fora o carro lá, não tive que fazer, né? Porque empenou o carro. Eu falei, nossa, mas bateu, pensa na batida na hora certa, assim, né? Do jeito certo. Aí empenou. Então, quando você vai comprar um carro, ele pode estar com o melhor conteúdo possível. Se ele tiver empenado, não presta. Porque vai andar torto, vai dar problema. Então, o que a pessoa tenta vender para você? Mas tem ar-condicionado, mas você diz, mas está empenado. Então, mas tem os 4 pneus novos, mas você diz, mas está empenado. Mas ele tem 10 mil quilômetros, então, mas está empenado. Se tiver empenado, pode ser novo, tiver o conteúdo que for, vai ter um problema. Então, grava essa ideia de empenado. Se nós estivermos empenados, tortos, você pode ter o conteúdo que você quiser, vai estar torto, irmão.
Então, a primeira coisa que precisa acontecer na vida de todos nós é um desempenamento da alma. Eu tenho que achar um sermão para enfiar esse negócio. Já achei o título agora, só falta o texto e o conteúdo. Né? Desempenamento da alma. Tem que ter um desempenamento da alma. Por quê? Porque senão a gente pega parcialmente, fraturado, age diante de Deus não com interesse de coração, intensamente, e não entende por que as coisas parecem que dão um monte de problema. Por quê? Porque não é inteiro, é só uma parte. E essa parte, por mais que seja integralmente no sentido de conteúdo, ela está empenado. Você está dando um tiro, está saindo torto. Então, eu me lembro que eu fui dar o tiro, a primeira coisa que você olha é para saber se a mira está certinha, porque se a arma for a melhor possível e estiver empenada, você vai ter problema no objetivo que você quer. Então, o que nós precisamos na nossa vida são das duas coisas. Nós precisamos de atividade intensa, mas não dá, irmão, para andar com a nossa alma sem ter o balanceamento dos nossos pneus. Para quem está meio gordinho, é excelente, tem uns pneuzinhos, tem que balancear os pneuzinhos. Se não tiver balanceamento, a gente vai ter um problema sério. Tá? Por quê? Porque a gente vai andar queimando um monte de áreas das outras vidas, porque está tudo empenado. Então, tem que ter um desempenamento. E, para isso, a gente vai ter que servir a Deus de maneira total. Então, acho que o primeiro desafio da nossa vida, para evitar que nós sejamos esquizofrênicos espiritualmente falando, já que, em alguma medida, a fragmentação interna ela está acontecendo em todos nós, e a gente está lutando contra isso, associar as diversas áreas da vida cristã. O fruto do Espírito é o melhor metáfora, melhor desenho, figura para falar do fruto do Espírito é uma pocã. Eu conheço como pocã, sei lá. Aquele negócio que tem gomos assim, né? A bergamota, sei lá, os caras têm uns nomes diferentes aí. Eu conheço como pocã. Qual é outro nome que tem, Lu? É pocã, mexerica, exatamente. Ixi, faz tempo que eu não ouço mexerica. É a mesma coisa que eu compro? Mexerica aqui lá? Pocã aí lá, tá vendo? Eu te falar. Mas tem gomo, não tem mexerica? Bergamota. Ixi, falar pocã no Paraná, lá os caras até estão judiando de mim lá, né? Bergamota, mexerica. Então, um gomo da mexerica ou da pocã é um gomo do fruto do Espírito. Então, para a gente dar um fruto do Espírito, tem que ter todos os gomos. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas na lei. Todas essas coisas juntas formam uma bergamota espiritual. Entendeu? Uma bergamota. A gente tem que produzir mexerica espiritual, mas tem gente que está produzindo só um pedacinho da mexerica, assim, não dá. Entendeu? Todos nós. Então, por isso é que eu estou te falando. E isso é um esforço que a gente pode fazer e Deus não vai fazer por nós. Então, se a gente tem que fazer, a gente vai ter que lutar para entregar aquilo que Deus ainda não fez, já que o que Ele fez, Ele aplicou de maneira substancial. Lembra disso, né? Substancial. Então, ainda tem partes da nossa vida que precisam ser entregues a Deus. Então, a gente tem que ser mais Bloiler e menos Ernest Rudin. Tá bom? Se for como Ernest Rudin, a gente vai ter problema. Agora, eu vou fazer uma revisão para a gente voltar aqui. Tá? Os irmãos lembram que eu falei, entre outras coisas, a masculinidade está aqui. Ó. Como vai falar da masculinidade, eu dependo de um monte de questões para chegar até lá. Eu não vou conseguir descrever, mas eu vou tentar chegar até lá. Tá bom? Eu só vou fazer uma revisão, porque se alguém que tiver alguma dúvida, eu expliquei isso com bastante detalhes, está lá na aula passada, dá uma olhada lá, que tem na internet. Tá bom? Mas eu lembro para vocês que eu expliquei que nada mais isso é a divisão feita por Kant, que é uma divisão influenciada por Platão. Tá? Eu já disse que a igreja é acusada, né? Entre eles o teísmo aberto, os teólogos da abertura de Deus, são chamados free-willistas, e assim por diante, free will, de vontade livre. Né? Por exemplo, quem assumiu isso no Brasil, claramente, é Ricardo Gondim, por exemplo, ele assumiu esse tipo de postura. Tá? Então, de quê? De que Deus é tão soberano que Ele deu para o homem a sua absoluta capacidade de tocar à frente, onde nem Deus sabe o que o homem vai fazer. Nesse sentido, Deus é mais um jogador, e sempre quando a gente quer avaliar um determinado movimento, é só você avaliar a escatologia, tá bom? Quando você avalia a escatologia, você percebe que tem as fragilidades dos movimentos.
Então, aqui eu disse para vocês que é onde são colocadas as coisas, eu vou colocar assim, não palpáveis e aqui palpáveis. Tá? Eu já disse para vocês a diferença entre concreto e abstrato. Né? É ruim a diferença de concreto e abstrato, porque o abstrato ele é não palpável, mas é concreto do ponto de vista de que ele existe. Entendeu? Então, se eu colocar aqui concreto e abstrato, dá a impressão que o abstrato não existe, e não é essa a ideia. Então, a ideia de não palpável e a ideia de palpável acho que é melhor. Tá bom? É aqui que, basicamente, vem a ideia de fé e ciência. Porque aqui que estaria a razão e o método científico. Tá bom? E aqui que estaria Deus, ética, religião e assim por diante. Enquanto a gente não resolver esse problema aqui, a gente não resolve a masculinidade de jeito nenhum. Tá? Então, Kant basicamente disse que... Eu vou acelerar só um pouquinho, tá bom? Kant disse que esse andar de cima é um andar inalcançável. Nada mais do que Kant fez foi transcendentalizar o andar de cima. Tá bom? Feito isso, ele disse que o andar de cima não existe, é inalcançável. Existe, mas ninguém alcança. O grande problema é que, para Kant dizer isso, quando a gente estava lá comendo churrasco lá, você vai limpar a louça, né? Aí você fala, onde é que eu guardo essa faca? Na gaveta de baixo. E esse prato? É na gaveta de cima. Então, para eu identificar o conteúdo de cada gaveta, eu tenho que ter tido acesso à gaveta. Pegou? Então, basicamente, o que Kant está dizendo é que ninguém consegue ter acesso a isso. E a pergunta que se faz, esse argumento está lá no livro do Frank Turek e Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. A grande questão é, se ele está dizendo que esse andar é inalcançável, como é que ele sabe que o andar de cima existe? Traduzindo, Kant está dizendo que, em tese, só ele teria feito o que ninguém mais fez. Aí é fácil, né? Isso aqui é uma viagem. Tá? Então, não é verdade. Isso aqui eu já disse para vocês. Eu já testei já com gente kantiana, isso aqui não é verdade. Tá bom? Mas Kant influencia 3 pensamentos, que é Marx, Freud e... quem que é outro? E Darwin. Basicamente para dizer como o indivíduo vai andar em termos de sociedade. Se a gente entende a fragilidade do pensamento de Kant, obrigatoriamente esses pensamentos estão tentando definir isso aqui. Tá? Qual que é o grande erro? Além de serem kantianos, né? Isso aqui é o que a gente chama de realidade. Essa realidade, existem coisas animadas e coisas inanimadas que eu disse a vocês, e entre elas o homem. Eu disse a vocês que nas coisas animadas e inanimadas é fácil a gente saber descrever entre crentes e descrentes, porque o que existe nela é uma regularidade ou uma constância. Aliás, o exercício da ciência pressupõe regularidade. Por quê? Porque hoje amanheceu, hoje eu tive acesso a essa cadeira, amanhã eu volto para estudar. Como é que você sabe que amanhã está aqui? Porque amanhã eu pressuponho que vai ser exatamente como foi hoje, entendeu? Então, ela está pressupondo regularidade. Se não existir regularidade, não existe o exercício da ciência. Basicamente é isso, porque cada dia seria diferente, então não teria como eu avaliar absolutamente nada. Então, aqui existe regularidade, por quê? Porque os animais, por exemplo, não conseguem vencer o instinto alimentar. Pega 2 animais herbívoros, acabou o vegetal, olha um para a cara do outro e morre. Agora, quando você coloca o homem, o que existe aqui é o que a gente chama de complexidade. Complexidade é, basicamente, quando acabou todo o vegetal e a carne, olha um para a cara do outro e diz qual que é a base da cadeia alimentar do ser humano. Então, dependendo da situação, bem feitinho, até o do ser humano. Uma batata da perna bem fritinha assim, com bastante alho. Não, nem vou dar ideia, é só uma suposição, tá bom? Aí tem exemplos aí de gente que avião que cai para lá e os caras comem os mortos para sobreviver e sobrevive. Agora, animal, vixe, animal é um problema. Né? Eu vou cuidar do meu passarinho, mas dá só esse alpiste aqui. Olha, o cachorro, ele só dá essa comida, porque se der diferente, ele se sente mal. Tá? Vixe, é um problema. Por quê? Porque eles são bem menos complexos do que o ser humano é. Então, tudo isso eles estão tentando explicar o que o ser humano é, para poder dizer o que o homem vai ser, o que a mulher vai ser. Um outro raciocínio que eu usei com vocês foi basicamente esse. Existe reconhecimento, sim ou não. Lembra disso? Ou não? Algo ou nada, pessoal ou impessoal. E o homem está aqui. Você tem Thomas Huxley e você tem Francis Crick. Lembra disso? Rapidamente, tudo que nós podemos conhecer, é possível o nosso conhecimento ser compartilhado ou não. Só tem 2 posições no mundo, não tem outra possibilidade de sair disso. Ou é meio filosófico assim, mas é assim mesmo. Tá? Ou a gente consegue
transmitir o nosso conhecimento para alguém ou a gente não consegue. A possibilidade de não conseguir transmitir o conhecimento para alguém é impossível, porque senão, como é que eu poderia dizer para alguém que não é possível transmitir o conhecimento para alguém sem transmitir esse conhecimento da impossibilidade da transmissão? Não dá, velho, não tem jeito. Então, isso aqui é falacioso, é impossível. De toda a epistemologia no mundo inteiro, só existe essa resposta possível. Ok? Entre outras coisas, no mundo, todos nós concordamos. Ninguém está aqui, tá, gente? Em termos de origem, de nada, não tem ninguém defendendo que o mundo veio do nada, nada, nada. O universo de uma casca de nós, do... como é que é o nome dele? Aquele que era todo torto assim. Stephen Hawking, né? O universo de uma casca de nós, ele briga para saber o que aconteceu 5 segundos antes do Big Bang. Por quê? Antes do Big Bang, mas o que tem? Tem alguma coisa? Não tem nada? Como é que é isso? Esse é o problema dele. Tá? Todos nós concordamos que a gente veio de alguma coisa. A gente discorda do que é essa coisa. Essa coisa ou é uma energia, ou é Deus, ou são várias pessoas, e assim, ou é a matéria, como Kant vai defender, a eternidade da matéria, e assim por diante. Então, a gente só discorda de algo que a gente veio. Ninguém vai defender que é nada, nada, nada. Porque ninguém sabe o que é nada, nada. Nada, o máximo que a gente pode definir é que nada é aquilo que faz contraste com algo. Mas o que é isso? Não sei, porque se eu dizer o que é, não é. Porque já tem alguma coisa, tá bom? Então, é nada. E, obrigatoriamente, este algo, de onde todos nós dizemos que nós viemos, só tem essas duas possibilidades. Ou ele é algo pessoal, ou ele é algo impessoal. Não existe outra possibilidade, no mundo inteiro. Então, a grande questão é a origem do homem. Quando você volta para trás, para trás, para trás, ou ela vai ser alguma coisa pessoal ou impessoal. Não tem possibilidade de outra resposta. Então, eu gosto do Francis Schaeffer porque ele reduziu todas as possibilidades de epistemologia em 2. E só tem essa. O resto é desdobramento disso. Tá bom? Todos os nomes que você conhece aí, deísmo, panteísmo, blá, 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 todos os ismos aí é só... Então, para você estudar a cosmovisão, você tem que saber isso aqui, porque isso aqui é a base de toda a cosmovisão. Tá? Então, nesse sentido, vamos tentar, então, definir quem é o homem. O grande problema é que existe na ciência, todos nós sabemos, que existe uma diferença entre teoria, hipótese e lei. Certo? Na ciência. Teoria é aquilo que é teoria, uma viagem, vamos ver, uma ideia. Hipótese, eu estou usando uma definição, tá bom? Hipótese é aquilo que eu vou testar. Será que acontece assim mesmo? E a lei é, depois de testado, acontece. Pronto, virou lei científica. Todas as nossas evidências dizem que se eu jogar para cima, desce, se eu jogar para cima, desce. Tem alguma evidência no mundo? Não, então virou lei. No mundo inteiro, não tem nada de cultura, esquece cultura, isso é viagem. Qualquer lugar, em qualquer cultura, vai acontecer a mesma coisa. Então, nesse sentido, lei é aquilo que é regular. Beleza? Não depende de cultura, de verdade, de eu acho, de eu não acho. Vai acontecer, a lei da termodinâmica acontece, a lei da gravidade acontece, você não concorda, sobe na janela e anda, e você vai ver que a lei da gravidade acontece, você vai sentir a lei da gravidade, obrigatoriamente. Beleza? Então, nesse sentido, existe uma lei que chama-se biogênese. A lei da biogênese, basicamente, ela diz que o efeito não pode ser maior do que a sua causa. O que significa isso? Não dá, velho. Eu pegar e jogar uma bolinha de gude e causar o tsunami. Isso não existe. Se eu quero um tsunami, você imagina que outro tsunami maior ainda aconteceu lá embaixo. Placa tectônica, um trem gigantesco, robô gigante saiu de lá. Como é que é? Não é robô gigante? Robô gigante é da minha época. Agora é aquele dragão lá que sai lá de baixo. Esqueci o nome dele lá. Como é que é o nome? Poxa, vocês estão desatualizados lá. Dragon Ball? Não é Dragon Ball, é do filme lá. Godzilla, aí, cara, aí, me ajuda aí. Godzilla saiu de lá, aí causa um negócio, uma onda... Porque não dá, velho. Se sair uma tartaruga, causar não existe isso. Então, significa que o efeito não pode ser maior que a sua causa. Só isso. Simples assim. Então, se o efeito é vida, entendeu? A causa não pode ser uma tartaruga, velho. Nem uma bola de gude. Tem que ser maior que o Godzilla. Então, na história da humanidade, não tem nenhuma experiência diferente disso. Eu já dei essa aula aqui para pessoal de medicina, história, biologia. Ninguém muda esse argumento. Por quê? Porque, basicamente, se existe o efeito... Cadê o homem? Aqui, né? Ah, não, desculpa. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui é homem, tá? Homem, mulher, tudo certo. Gênero humano, pronto. Se o efeito é o homem, que a gente está vendo, o que é a causa? Tem que ser maior do que o homem, entendeu? Então, se o efeito é vida,
Não existe nenhuma experiência na história da humanidade onde não vida produza vida. Não existe. Então, como é que você começa uma teoria contra uma lei e quer que entenda que seja científico? Não tem o menor cabimento isso. Isso é uma viagem. Então, a ideia é que, obrigatoriamente, você só vai ter duas opções para escolher. Se você explica a pessoalidade do homem para você explicar a sua masculinidade, você explica a sua pessoalidade ou por algo impessoal ou por algo pessoal. Está lá, Thomas Huxley, que é um ateu, ele diz assim, um neurônio irritado é tão possível de produzir uma consciência quanto esfregar a lâmpada do mágico e aparecer o mágico. Deu para entender, né? Traduzindo, é impossível, tá? A consciência que lembra disso? Aqui, ó. Não palpável, porque os materialistas que dizem que o mundo é só matéria, você pega um vivo e um morto e diz, ambos, um está vivo e um está morto. Ambos têm matéria, mas um está vivo e está morto. Explica. Aí eu quero ver. Porque eles não conseguem explicar, porque o ser humano não é só material, esse que é o problema. Lembra aquela brincadeira que a gente tinha quando era pequenininho? Uma bola, sei lá se era uma bola, uma tartaruga, alguma coisa, parecia um casco de tartaruga e várias formas. Aí a criança pega uma forma redonda e tenta colocar num triângulo. Não, e grita, pode gritar, mano, aqui é redondo com triângulo, não vai dar certo. É triângulo com triângulo, quadrado com quadrado, cada lugar no seu lugar. Então, tentar pegar o homem que é não material e tentar defini-lo exclusivamente pela matéria, não vai dar, porque ele não é só material. Esse é o problema. Quer dizer, o problema é para quem quer colocar o triângulo no quadrado. Isso vai ser um problema. Então, quando ele vai para trás, ele sabe que ele não pode definir, obrigatoriamente, é uma falácia. Ele não tem como definir, porque não tem nenhum evento na história da humanidade onde não vida produza vida. Ah, mas o super-homem foi ressuscitado. Ah, mas quem ressuscitou o super-homem foi o Batman, junto com a Mulher Maravilha, junto com o The Flash, tudo seres vivo. Aí um gigante, outro correu bastante, outro deu... Aí viveu. É gente gerando gente. Ou é super-homem gerando super-homem, ou é vida gerando vida. Se não, se fosse na não-vida, vamos esperar o super-homem ressuscitar? Espera aí que uma hora ele ressuscita. Teria que ser assim, ao acaso. Mas não acontece. Nem nos filmes não tem jeito de se fazer. Ah, mas e esse gigantão que eles fizeram lá? Esqueci o nome. Me ajuda aí, como é que é o nome daquele... que eles produziram lá, a partícula de Deus, não sei o que lá mais. Tá? Como é que é o nome daquele negócio lá? Oxe, rapaz, esqueci. Hã? Não, eu estou falando na vida real agora. Assim, volta para a vida real. Meu filho está viajando aqui. Na vida real, aquele que eles produziram lá, não sei o que é, um instrumento para poder tentar produzir a partícula de Deus. Como é que é o nome daquele instrumento lá? Esqueci. Como é que é? Acelerador de partículas. Que isso, hein, velho? O cara está assistindo esse negócio. Então, acelerador de partículas, me lembro que perguntaram para mim, não é a prova que o universo veio do nada? E o acelerador de partículas é nada? E aquele monte de gente lá produzindo aquele coisa é nada? Se o acelerador de partículas produzisse alguma coisa, só mostrava que é vida gerando vida. Não tem jeito, porque tem um monte de gente para produzir aquilo ali. Se fosse para produzir do acelerador de partículas, ele tinha que se produzir sozinho. Um acelerador de partículas. Joga um liquidificador e deixa que vai produzir um acelerador de partículas. Aí sim, porque senão não. Tá? Então, isso aqui é impossível. Não tem nenhuma experiência por causa da lei da biogênese. Significa que o Francis Crick, co-descobridor da dupla hélice do DNA, ele volta para trás, ele sabe disso aqui, porque ele é um cientista, e aí, quando ele vai, ele pula para cá e diz assim, vieram extraterrestres e produziram vida aqui na Terra. Então, ele está certo. Eu não ganhei o prêmio Nobel, mas eu dou o nome de quem é o extraterrestre que veio aqui na Terra. Era tão simples. Greg Bunsey. Perguntaram, que é um filósofo reformado, por que ele falou isso e não falou que é Deus? A resposta é, porque é psicologicamente desconfortável. Pegou o raciocínio? Ok. Eu vou mostrar para você. Aliança nada mais é, presta atenção, nada mais é do que um acordo, tá, gente? Aliança é só um acordo. O nome aliança é contrato. É onde duas pessoas vão negociar alguma coisa, tá bom? E vão ter direitos e deveres. É só isso, tá? Então, o meu objetivo agora é tentar demonstrar para vocês como, lá na criação, existiu um contrato firmado entre Deus e o homem, e que este contrato firmado entre Deus e o homem, a despeito da queda, ele ainda continua valendo. E, no Novo Testamento, e na atualidade nossa, quando a gente vai falar de responsabilidades
do homem e da mulher, ainda se faz menção deste contrato. Por quê? Porque Deus colocou determinados argumentos para demonstrar que o contrato é inquebrável. Então, para falar de masculinidade, a gente tem que fugir desse tipo de coisa e entender que só existe essa possibilidade de resposta onde algo que é pessoal fala com a gente. E o cara ainda diz que o cristianismo é loucura. Loucura é você que está viajando aí, tentando dizer que a gente veio do nada sem prova nenhuma. Algo que todo mundo concorda, que é pessoal, só tem essa possibilidade de resposta por causa da lei da biogênese, transmite o conhecimento para nós. Onde é que está o erro aí? O cristianismo é a única opção válida, irmão, para salvar integralmente a mente das pessoas. Por isso eu disse para vocês que o tema da aula literalmente é aguardando o Pai, reformando a mente. Para que a gente ande diante de Deus esperando o nosso Pai, mas mentalmente integral, para que a gente não seja dividido. Então, vamos lá. Eu vou demonstrar para vocês agora que existe um pacto da criação. Oséias, por gentileza, capítulo 6. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, verso 7. Deixa eu só achar. Como é que eu dividi o meu aqui? Peraí. Está aqui. Ele diz assim, ó, mas ele está falando, Oséias, a gente sabe que é a história, é para ser usado como metáfora, mas é uma história real de um homem e uma mulher, tá? Ali, basicamente, ele está falando da prostituição da mulher, tá bom, gente? Ele só está mostrando que existe uma relação, é uma prostituição de uma mulher ali, mas não significa bater no gênero feminino, porque o homem também é prostituto, Davi adulterou, você tem cara no Novo Testamento que adulterou, e assim por diante. Então, só para a gente entender, tá? Então, nesse adultério, para mostrar da relação de Deus com o seu povo, onde, apesar da mulher adúltera e continuar no adultério, o marido vai atrás dela, e é isso que Deus faz em relação ao seu povo, porque a gente está adulterando, é essa mensagem que ele está usando para Oséias, para o seu povo naquele momento, porque o primeiro mandamento com promessa é: não terás outros deuses diante de mim. Lembrando que mesmo durante o Antigo Testamento, nós tínhamos os ídolos do lar. Ela concorda comigo. Ídolos do lar. O que significa isso? Que as pessoas podem... Esse era o problema. A demonstração de que eu estou falando é verdade, não é porque eu sou pessimista, não, tá? No Novo Testamento, quando você vê os camaradas falando: quer que eu mando fogo do céu para queimar os samaritanos? Por que existia raiva dos samaritanos? Porque, ao voltar do exílio, os samaritanos eram os exilados que tinham como prática o quê? Adorava a Deus durante a noite e, literalmente, pegava os seus filhinhos e jogava na churrasqueira durante o dia a Moloque. Entendeu? Então, como é que você olharia alguém que faz isso literalmente? Eu não estou falando que é uma metáfora, é literal. Os caras tinham muitos filhos para poder a churrasqueira manter acesa. E aí esses caras vêm no Novo Testamento, vocês, velho. Por isso, lembra qual é a definição que Paulo faz de si mesmo? Dos fariseus, eu sou mais do que os fariseus, eu sou da tribo de Benjamim. Ele vai fazendo uma lista demonstrando que ele não era como da tribo dos samaritanos. Não sou, eu sou da linha direta. E não faz isso, não, velho. Esse negócio aqui está totalmente equivocado, percebe? Por quê? É por isso esse sentimento ruim, por isso a parábola do bom samaritano. Então, não existe bom samaritano, entendeu, irmão? O negócio é um contraste. O samaritano não vale o prato que come, entendeu? Aí, quando ele fala a parábola do bom samaritano, os religiosos ficam: como é que os caras que queimam os filhos na churrasqueira podem ser melhor que nós? A resposta é: quem obedece. É só isso. Então, mais do que um histórico passado, o que vale é um histórico presente. Então, se nós desobedecemos. Paulo diz: dos traidores eu sou maior. Eu não preciso negar. Mas a graça de Deus não se tornou vã. Antes,
eu trabalhei muito mais do que todos eles. Então, em vez de você ficar se fixando no seu passado, se preocupe com o seu presente. Porque, mesmo que você tenha um passado podre, como o dos samaritanos, que merecia o inferno mesmo, você já perdoou, pediu perdão a Deus, caminhe certo. Mas caminhe integralmente, entendeu? Não como os samaritanos caminhavam. Com Deus, diz o texto assim, dessa forma, ao mesmo tempo, adoravam a Deus e os outros deuses. Não dá, com Deus não funciona. Ou a gente adora a Deus, e só Ele, e mais ninguém, ou Ele não quer conversa com a gente. É fim. Ou é tudo, não tem parcial. Ou é tudo, ou é nada. Ele não deu metade do filho dele. Ou é tudo, ou é nada. Ponto. Então, nesse sentido, qual é o texto que eu pedi para vocês abrirem? Oséias 6, né? Que Oséias está falando para o povo que o povo tinha pecado errado porque eles estavam servindo outros deuses. Então, qual é o exemplo que Oséias vai dar para o povo de que outras pessoas fizeram de maneira igual? Olha que interessante. Verso 6. Oséias, capítulo 6, verso 6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles, o povo, transgrediram a aliança, olha lá, o contrato, como Adão. Não existe, aí é o que eu vou falar, tá? Por enquanto você vai ter que confiar, não tem jeito. Mas a preposição é uma preposição que, né? Ela não existe. No hebraico é uma preposição que chama assim, ó, assim, um pontinho, assim, um cocôzinho de passarinho. Tá? Essa preposição só tem jeito de traduzir ela como. Não há possibilidade, como algumas versões têm, de traduzir ela em. Porque se eu traduzir ela em, não existe possibilidade no hebraico disso, tá? Mas a tentativa é de transformar Adão numa cidade e não numa pessoa. Entendeu? Porque a ideia é mostrar que uma cidade, Adão, para quebrar a ideia de que em Adão e Eva Deus fez uma aliança com o seu povo. Então, isso é um abuso gramatical que as pessoas fazem, forçando a barra para traduzir que eles quebraram a aliança, transgrediram em Adão. Não foi em Adão, não. Eles transgrediram a aliança como Adão transgrediu a aliança. Então, mas o problema é que em Gênesis não aparece o nome aliança. Então, a pergunta é, como é que eu sei que existe uma aliança no Novo Testamento, na criação? Ok? Simples. Gênesis capítulo 6. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Gênesis capítulo 6, verso 18. Peraí. Verso 18. Então, aqui nós estamos falando do dilúvio, né? 6, exatamente. Aqui. Ainda não aconteceu o dilúvio, mas nós estamos falando pós-queda, tá bom? Logo depois da queda, aparece Deus falando, então, com Noé, dizendo assim, contigo, porém, verso 18, tá? Contigo, entretanto, eu vou fazer aqui um movimento, vai ter um dilúvio, tarará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. Se você traduz como estabelecerei, você entende que a aliança está começando ali. Tudo bem? No português, tá? Mas a palavra em hebraico, o verbo aqui, literalmente é renovarei ou confirmarei. Então, vou ler do jeito que está no hebraico. Contigo, porém, confirmarei a minha aliança. Ué, se ela vai ser confirmada com Noé, ela não pode ter sido feita com Noé. Ela tem que ter sido feita antes de Noé. Onde? Em Adão e Eva. Porque Osés fala que havia uma aliança que eles transgrediram, como Adão também transgrediu. Pegou aí o bizu? Tem mais? Gênesis 9, depois do dilúvio. Eu vou mostrar como é que isso chega homem e mulher. Tá? Gênesis 9. Todo mundo reconhece que é uma reafirmação em Gênesis 9 de tudo que Deus fez lá no início. Mostrando, como se fosse uma nova criação. Então, a relação de Deus com Noé,
depois do dilúvio, é uma reafirmação da relação de Deus com a humanidade. Porque aqui é uma nova humanidade, porque todo mundo havia morrido, tá bom? Então, por isso que o dilúvio é universal, não dá tempo de eu demonstrar isso, tá? Então, Gênesis 9, verso 7, onde que ele está dizendo aqui, verso 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Só aparece esse termo imagem aqui e lá em Tiago. Então, isso aqui é importante, tá, gente? Mesmo depois da queda, só tem 2 textos que mostram que que o homem é a imagem de Deus. Lembra? Deus colocou a sua imagem no homem, só no homem, não na criação. Cria segundo a sua espécie, faça as coisas segundo a sua espécie. Quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos segundo a nossa imagem. Ele põe imagem só no ser humano. E depois da queda, ele confirma que mesmo depois de caído, o ser humano ainda continua sendo a sua imagem. O texto é esse. Por quê? Porque o que traz dignidade ao ser humano é a imagem de Deus, não tem outra coisa. Tá bom? Não são os nossos feitos, é a nossa base. Ok? Porque isso aqui que vai ser base contra o aborto, vai ser base contra a gente agredir o ser humano, é isso aqui. Tá? E lá, em Tiago, a gente não deve falar mal uns dos outros, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Olha, nem falar mal não é para fazer. Por quê? Porque é a imagem de Deus. Se a imagem de Deus, não toque naquilo que é a imagem de Deus. Não se toca naquilo que é a imagem de Deus de qualquer... Deus nunca deu autorização para isso. Então, você vai falar de alguém que é a imagem de Deus? Não, Deus diz, não faça isso. Porque ele tem uma dignidade, e por causa da dignidade que ele carrega, mesmo depois da queda, eu não posso nem sequer falar mal dele. Eu tenho que falar o que é real. Mal, não. Ok? Aí ele diz assim, então isso aqui é importante, tá? Ele fez isso lá em Gênesis, no começo, e está repetindo aqui. Ó. Verso 7. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Que ele falou isso em Gênesis 2, lembra? Sede fecundos e multiplicai e povoai a terra. Tá? Verso 8. Também disse Deus a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão com vocês, aves e tal. Então, é uma relação universal. Mas a palavra que aparece aqui por estabeleço, de novo, é o mesmo verbo que ele é literalmente confirmo ou renovo. Então, eu vou ler desse jeito. Também disse Deus a Noé, Deus a Noé e seus filhos, eis que confirmo a minha aliança. Ué, mas ele fez essa aliança quando? Só pode ter sido antes, porque ele está confirmando. Renova a minha aliança. Renova onde? Só pode ter sido antes, porque ele está confirmando. Aí no verso 11, a mesma coisa. Estabeleço a minha aliança com vocês. Confirmo a minha aliança com vocês. Então, o que nós chamamos disso? Literalmente, na criação, que é algo pessoal, a gente chama isso de... Eu temo que as pessoas não entendam o pacto da criação como válido, e eu vou demonstrar a validade dele. Ele vai tendo desdobramentos, né? Que a gente chama de outros nomes, os outros pactos, mas começa na criação, e é isso aqui quem vai dar base para a gente dizer o que é o homem. Lembra, cultura é aquilo que o homem faz, tudo bem? A palavra cultura vem de trabalhar, laborar. Tá? Então, só que quando Deus está criando o mundo, o homem não existe. Não tem cultura humana. E toda a base que Deus está dando para o homem ser homem, não tem nada a ver com a sua produção cultural. Tem a ver com a produção cultural de Deus. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é, a produção cultural de Deus é que dá base para o ser humano ser ser humano. Fim. Essa produção cultural de Deus, ainda está, que é uma aliança que Deus fez com o homem, ainda está em validade? Resposta, vou te dar. Jeremias, capítulo 31, por gentileza. Jeremias, capítulo... deixa eu ver que eu acho que tem... 31. Diz assim, no verso 35. Não dá tempo de eu chegar lá, mas basicamente o que está acontecendo aqui,
Eu demonstrei para vocês que o pacto da criação, em Noé, está sendo renovado um pacto que Deus fez lá atrás. Em Oséias, deixa eu escrever aqui, porque eu não escrevi, né? Noé, Oséias. Estão demonstrando que Deus fez um pacto aqui atrás. E nem a queda invalidou esse pacto, que é uma aliança, e essa aliança significa que existem compromissos de ambas as partes. Um contrato é assim, não é? Quando você compra um carro, você faz um contrato e diz, te dou R$1.000, você me dá o carro, sei lá, né? Alguma coisa assim. Você vai consertar no dentista, você fala, ó, te dou R$500, você conserta o meu dente. É um contrato, tá vendo? Você faz responsabilidade de ambos os lugares. Você recebe um benefício, mas também tem uma responsabilidade. Então, o benefício e as responsabilidades que Adão e Eva receberam, que são reverberam para toda a humanidade, elas foram reafirmadas com Noé, novamente para toda a humanidade, e Oséias demonstra que, de fato, embora a palavra aliança não apareça lá em Adão e Eva, existiu sim uma aliança de Deus com Adão e Eva. E por causa da quebra dessa aliança, essa aliança quebrada pelo homem não invalidou a aliança que Deus fez com o homem. Eu vou demonstrar isso agora. Ela continua valendo para a gente definir o que é o ser humano hoje. Ele diz assim, capítulo 31 de Jeremias, verso 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis diante de mim, eu estou no verso 35, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. É lógico que ele está falando isso de maneira messiânica, e, portanto, referindo-se ao seu povo. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é, enquanto existir sol, enquanto existir estrelas, enquanto o mar bramir as suas ondas, enquanto existir noite, enquanto isso existir, o que Deus fez de aliança com o ser humano continua valendo. Então, quando você dormir, você fala, como é que você sabe que você vai dormir hoje e vai chegar à noite? Por quê? Porque para o exercício da ciência, pressupõe o quê? Regularidade, que a noite vai chegar. Você tem certeza que mais tarde vai estar noite. Como é que você tem certeza? Porque Deus diz, o dia que não tiver mais noite, eu não tenho mais relação com o meu povo. Enquanto tiver noite, significa que eu tenho relação com o povo. Como é que você sabe que você vai acordar amanhã de manhã? Tudo bem, tem gente que acorda tarde, à noite, beleza. Mas, em tese, acordar de manhã. Como é que você sabe que vai acordar de manhã? Porque vai chegar amanhã. Como é que você sabe que vai chegar amanhã? Deus diz, o dia que não tiver amanhã, eu não tenho mais relação com o seu povo. O meu povo. O dia que não tiver estrela no céu, eu não tenho mais relação. Como é que você sabe que vamos fazer uma praia? Você vai pagar para o seu pastor para ele poder ir lá provar. Vai lá, pastor, mostra para mim que tem onda no mar lá. Vai lá, porque eu tenho certeza que eu vou pagar para o senhor ir lá na Paraíba, e vai chegar lá e não vai ter onda no mar. Deus diz, o dia que o mar não bramir as suas ondas, eu não tenho relação com o meu povo. E você faz uma programação, porque você está doido para chegar lá na frente e ver a onda do mar. Porque você pressupõe o quê? Regularidade. Por que a regularidade é regular? Porque tem um Deus por trás da regularidade, dizendo, é assim. Interessante, né? Continua. Jeremias capítulo 33. Diz assim no verso 20. Assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também os levitas, sacerdotes, meus ministros. Obviamente, ele está falando do Filho de Jesus Cristo. Enquanto tiver dia e noite, se puder invalidar a aliança que Deus tem com o dia e com a noite, aí para a relação de Deus com o seu povo, enquanto tem dia e de noite. Então, você fechou o olho, abriu, cada vez que você fecha o olho, que te dá sono, e cada vez que você acorda para trabalhar, Deus está te dizendo, a aliança com o meu povo ainda existe. De jeito mais evidente do que isso? Tem. Jeremias 33, verso 25. Ele diz assim, e verso 26. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, as leis, todas as leis, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, e assim por diante. As leis
fixas do céu e da terra. Enquanto existirem leis fixas do céu e da terra, ainda vai existir a relação de Deus com o seu povo. E ele diz no verso 37 de Jeremias, capítulo 31. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, o que não podem, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, que também não podem. Eu não sei se você sabe, a gente não tem nenhum instrumento, até hoje, capaz de chegar no fundo do mar, porque chega em determinada profundidade, todo instrumento mais duro que existe, produzido na face da terra, até hoje é esmagado. A gente não tem a menor ideia do que existe no fundo do mar. É interessante que a gente consegue chegar, supondo que a gente chega, nem vou entrar nessa briga, né, mas a gente consegue chegar na Lua, não sei mais aonde, mas Deus diz: eu jogo os nossos pecados nas profundezas do mar. Até hoje, a gente não conseguiu chegar no fundo do mar. Você pegar uma piscina de 3 metros, é capaz de você chegar até lá e estourar os tímpanos? Nem no fundo do mar. A gente sabe qual é a distância, mas entra lá e vai até lá. Não aguenta. Não tem nenhum instrumento plausível para isso. Então Deus diz: se a minha aliança com o dia e a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas do céu e da terra, e no verso 37, se puderem ser medidos os céus, que não pode. A gente foi até um pedacinho, mas, bicho. E olha que o céu tem limite, tá, gente? Você deve ter aprendido aí que o céu é infinito. Não, não é infinito não, porque senão ele virou Deus. A infinitude é uma característica divina, tá? Ele não compartilha isso com ninguém. Só ele é infinito, tá bom? Então, significa que o céu tem limite. O que não tem é a gente instrumento para medir o limite do céu. A gente só consegue ir um pedacinho dele. Interessante. Ele diz: sondados os fundamentos da terra. A gente não consegue sondar os fundamentos da terra. Também eu rejeitarei toda a descendente de Israel por tudo quanto fizeram. Traduzindo, o que Deus está dizendo é pegando de elementos que são impossíveis de serem mudados. E ele diz: enquanto estes elementos não forem mudados, eu tenho uma relação com o meu povo, uma aliança. Se eu tenho uma aliança, significa que eu tenho uma aliança no pacto da criação, que continua valendo. E esse pacto da criação é citado no Novo Testamento. Olha lá, quando Deus diz em Gênesis, só um pouquinho. Mateus, eu vou só achar o texto aqui. Aqui, ó. Mateus capítulo 19. Abra lá. Mateus capítulo 19. Diz assim. Verso 3. Vieram alguns fariseus, 19:3, experimentavam perguntando a Jesus: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Porque é o que estava acontecendo, né? Malaquias fala bastante disso, né? A mulher lavou a xícara errado, o cara repudia. Isso é viagem. Os caras estavam desprezando a aliança que Deus havia feito com o ser humano. Então, Jesus responde: não tendes lido que o Criador, olha lá, na criação, Jesus está voltando a ela, tem uma relação aqui na criação de responsabilidade entre marido e mulher, porque Deus fez assim. Mas ele está dizendo mais do que isso. Nessa relação, ele diz assim: desde o princípio, diz o verso 4, Deus fez homem e mulher. E esse é meu ponto. Se na criação Deus fez uma aliança com o homem e deu as suas responsabilidades, que é o que dá a base da sua identidade, a identidade humana vem da criação. Não dá para falar de masculinidade sem falar da criação. O ser humano não surgiu do jeito que a gente quer. Não é desse jeito que assim, eu vou ser quem? Quem eu quero. Não, desde que seja macho, desde que seja fêmea, homem e mulher. Então a pergunta é: o que é homem e mulher? Beleza, mas é homem e mulher. Eu vou começar pelo óbvio, porque hoje nem o óbvio é óbvio mais. Homem é homem e mulher é mulher. E Jesus está dizendo: homem é homem e mulher é mulher. Desde a criação foi assim e ainda continua valendo. Ele não disse que foi quebrado isso. Por quê? Porque Oséias fala que um pacto foi quebrado, mas Deus diz que ele foi renovado e reafirmado em Noé, e isso vai se reafirmando, e enquanto as leis não mudarem,
fixas, esse pacto da criação, das responsabilidades de Deus e do homem, elas continuam valendo. Então, para falar da masculinidade ou da feminilidade, a gente vai ter que falar do pacto da criação obrigatoriamente. Não tem para onde correr. Quer mais? Ele diz lá, Marcos, capítulo 10. Verso 2 diz assim: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele respondeu: O que vos ordenou Moisés? Moisés que escreveu, né, o Pentateuco, ou pelo menos a sua maior parte. Tornaram eles: Moisés permitiu lavar carta de divórcio. E Jesus responde: Mas por causa da dureza do coração. Ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, maior do que Moisés, existe, de fato, um mandamento escrito por Moisés, dizendo que haveria possibilidade caso houvesse adultério e abandono, mas isso é por causa da dureza do coração humano. Por quê? Porque desde o princípio da criação, Deus fez o quê? Homem e mulher. Então deixará pai e mãe, está vendo? Paternidade e maternidade. Ela vem do pacto da criação. Desculpa. Vem do pacto da criação. Você tirou o pacto da criação, não dá mais para dizer o que é paternidade. Você vai dizer, mas a mulher solteira. Sim, irmãos, eu estou dizendo da regra geral. O problema é que o pessoal quer pegar da regra, da dureza do coração, daquilo que divide o ser humano e tornar isso a regra geral. Então, vamos falar da regra geral primeiro, depois a gente fala da exceção, é mais fácil. Hoje em dia todo mundo está querendo tornar a exceção a regra. Exceção é exceção, entendeu? A regra é regra. E vai continuar funcionando assim. É por isso que tem um monte de mulher que sofre porque ela é pai e mãe de filho. E ela está exercendo papel que não é só dela. E aí cansa. Cansa mesmo. Por quê? Porque ela está fazendo aquilo que é além dela. Não, mas eu não cansa. Porque Deus não fez isso para ser um papel de uma pessoa só. Ele fez isso para ser papel de duas pessoas. Eu vou mostrar isso. Tá bom? De modo que já não são dois, mas verso 7. Por isso deixará, já que no princípio da criação Deus fez homem e mulher, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão a sua carne. Desde o início da criação é assim e não mudou. É engraçado que eu me lembro, eu peguei essa fase em que as pessoas falavam mal do casamento, da instituição casamento. Aí depois a fase de que as pessoas queriam casar. E eu pergunto, mas se o casamento é uma instituição falida, por que você quer fazer parte de uma instituição falida? Só vive, irmão. Vive aí. Igual bicho. Transando por aí para cima e para baixo. Aliás, tem lugar em São Paulo assim, né? Eu estou falando sério, é meio esquisito isso, mas tem. Eu não fui lá não, tá? Eu só fiquei sabendo, tá bom? Relaxa. Mas tem gente que é assim, elas têm os órgãos genitais colocados para fora da janela. Você só vai lá, usa, igual uma boneca inflável, só que uma pessoa, você só vai lá, usa e vai embora. Tem lugar assim. Isso é bicho. A gente não é bicho. Entendeu? Por quê? Por causa da imagem de Deus. Deus deu uma dignidade ao ser humano. E essa dignidade, Deus deu papéis ao ser humano. E estes papéis, Deus desde o início da criação, e Jesus diz, mas está lá. Vocês estão citando Moisés, mas eu estou citando alguém que é maior do que Moisés. Por que vocês estão citando Moisés? Desde o início está desse jeito. Cadê pai e mãe para exercer o papel de pai e de mãe? Que Deus colocou desde o começo. Efésios, capítulo 5, último texto. Eu vou passar para o batismo. Olha que interessante. Verso 28. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. 5:28, tá? Quem ama a esposa a si mesmo se ama, pois ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela cuida. Alimentar, cuidar. Quando Deus falou para Adão cuidar, olha que interessante, Eva não existia. A palavra cuidar, ela envolve quando aí Eva passa a existir e Adão diz assim, eis que essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ali o que nós temos é literalmente a primeira poesia escrita no mundo, feita por um homem macho. Porque poesia não tem coisa de feminilidade, entendeu? Dá a impressão que para ser sensível,
tem que virar mulher. Não. A primeira poesia que nós temos escrito não foi escrita por uma mulher, foi escrita por um homem. Não estou nada contra a mulher escrever poesia, não é esse o ponto. Só estou mostrando que, para ser sensível, não precisa ser feminino. É essa tese que, normalmente, as pessoas apresentam. Para ser sensível, tem que ser feminino. Não é necessário. Ok? Então, Deus criou papéis bem definidos na criação. Jesus Cristo cita isso e Paulo reafirma isso em relação à igreja quando ele diz desse cuidar. Aliás, diga-se de passagem, quando o texto diz que Eva deu o fruto a Adão, lá foi tentada por Satanás e Eva deu a Adão. Naquela conversa, então, que Satanás está tendo com Eva, a expressão, o verbo deu ali, em hebraico, significa literalmente esticou o braço. Sabe o que significa isso? Ele estava junto. A Eva está conversando com Satanás. Cadê Adão? Do lado. Mas Deus não colocou você para cuidar? Colocou. Você não falou nada? Que estranho. Por quê? Porque o papel do homem é para cuidar. Nem Eva existia quando Deus deu esse papel ao homem. Então, quando a sua mulher está sofrendo alguma coisa, quem que tem que cuidar? O homem. Sabe qual é o problema na igreja? Quando uma criança faz bobagem, quem a gente chama atenção? Da criança. Ou, cadê a mãe? A gente deveria chamar quem? A gente não faz isso. E eu acho estranho, porque se meu filho fizer alguma coisa de errado, você pode chamar a minha atenção. Eu sou o pai dele. O problema é que a igreja se torna pai das crianças e mata a paternidade dos pais, que não conseguem ser pais, porque chegam na igreja e a igreja vai virar o pai de quem ela não é pai. Por um acaso você é pai do meu filho? Não. Quem é o pai dessa criança? O pastor, vem aqui, seu filho está lá, você pode... Opa, filho, que negócio é esse? Vamos conversar. O pai precisa ter o espaço dele de ser pai. Só que a igreja não está dando espaço para ele ser pai, porque a igreja quer corrigir o filho diretamente. Para quem não tem pai e mãe na igreja, eu entendo. Para quem tem, eu nunca entendi isso, desde que eu entrei na igreja. Porque desde que eu entendi isso aqui, no meu entendimento, quem responde pela vida da família são os pais. Então, se alguma coisa acontece com a mulher, quem que deveria ser chamado a atenção? O marido. Mas quando o marido fala alguma coisa, a galera estranha. Por quê? Porque a gente não está acostumado com isso. Não, é normal. Mas por que você está se levantando? Você é marido? Vem aqui. O que está acontecendo assim? O que houve? Não, sua mulher está dando trabalho. Então tá bom. O que houve, mulher? Vamos conversar. Isso, fala com ela. O seu papel é de cuidar. É um cuidar. Tem gente que fala, então, esse cuidar é um cuidado material. Não fala do cuidado sexual. Onde a mulher... Aí começam os papéis, percebe? Quando está definido o pacto da criação, aí fica fácil definir a macheza. Porque o cuidado é um cuidado sexual quando Paulo vai dizer que a mulher deve dar ao homem o que ela deve, o que é devido, e o homem deve dar à mulher o que ele deve, que a palavra deve ali foi literalmente tirada de Mateus, quando Jesus ensina, perdoa a nossa dívida. Então, significa que marido e mulher têm uma dívida sexual um com o outro, uma dívida de prazer. Olha só que interessante. E aí ele diz, a mulher, pode entrar, a mulher, o homem deve dar à mulher o que deve. Isso, e aí agora eu preciso parar. Entendeu? Não, é por causa do assunto aqui. O assunto começa a pegar fogo agora. E aí, beleza? Meu objetivo com vocês nessa... Aí, boa. Boa, isso aí, perfeito. É isso aí mesmo. Então, não é a cultura, é isso que eu quero que você entenda, que define quem nós somos. Irmãos, não é a cultura que define casamento. Tem nada a ver com cultura, irmão. O homem nem existia quando Deus está fazendo as coisas. Que viagem. Isso é uma viagem. O problema é que a galera hoje desconhece o pacto da criação, ignora. E aí está tentando pegar bases onde não tem base. Esse é o problema. A gente tem que voltar às origens. Porque elas não foram interrompidas às origens.